Olá, pessoal. Bom dia, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é domingo, dia 14 de dezembro de 2025. É, domingo também se trabalha. Ó, perdão aí, mas eu tô violando um dos mandamentos, mas de qualquer forma, sabe como é que é? A gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Aquele que entra pra bolsa achando que vai trabalhar pouco, deu mole, velho, entrou no lugar errado. Você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava antes, certo? É normal. Pensa o seguinte, durante esse ano de 2025, que está praticamente no fim, como é que foram as suas transações de day trade? Faz um levantamento, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda ano que vem, vai ter que declarar isso. Pega o levantamento dos boletos, faz tudo direitinho e vê se você teve lucro ou prejuízo no day trade. As chances são enormes de que você teve um grande prejuízo no day trade. Por quê? Porque day trade é muito mais difícil, espetacularmente mais difícil. A day trade por si só, ele é complexo, porque as decisões têm que ser tomadas muitas vezes em segundos. Tem todo um fator emocional, um trade se segue ao outro, muitas vezes são muitos trades no dia, dependendo do método que você usa. E se um ou dois deram errado antes, você vem para o próximo já mais abalado. Então o lado emocional ele é muito importante para todo mundo que trabalha no mercado, mas no day trade ele sofre demais. Além disso, o cara tem que ter um método muito sólido para poder aguentar os reveses várias vezes e aí ainda continuar operando. E além disso, o principal, tá? Que é uma outra coisa que as pessoas também não se dão conta, é de que day trade, ao contrário do que é pregado pelos influencers, não é o método adequado para quem tem pouco dinheiro. Pelo contrário, é o método adequado para quem tem muito dinheiro. Por quê? Porque você vai ter que aguentar muitos drawdowns, muitas operações vão andar contra você durante um tempão. E se você tiver o stop curto, como a maior parte das pessoas coloca, você vai ser estopado, vai perder dinheiro. Daqui a pouquinho o trade vai na direção que você tinha imaginado. Pensa quantas vezes isso aconteceu contigo esse ano. Tenta relembrar isso, quantas vezes aconteceu isso esse ano. Então o trade vai contra você, dá o seu stop, e passa um tempinho ele avança, vai na direção do seu alvo e você teria ganho dinheiro se você tivesse capacidade financeira de aguentar mais. Portanto, day trade é espetacularmente difícil. Eu desenvolvi esse método, tá? É meu, original. Como operar swing trade com pouco dinheiro, certo? Então, se você está no day trade porque você não tem muito dinheiro, e a maior parte das pessoas entra pelo day trade porque tem pouca grana, como os contratos do dólar e do índice, são todos feitos à base de margem. E a margem é ridícula, 100, cento e poucos reais. O cara entra ali por quê? Porque ele precisa de 3.000, 2.000, né, reais e ele já tem dinheiro para operar, o que muita gente tem esse dinheiro. Só que as pessoas acham que esses 2 ou 3.000 são o máximo que ele pode perder, porque foi o que ele botou na bolsa, então o máximo que ele pode perder é isso. Não é verdade, tá. Além de day trade ser altamente viciante, igual joguinho em geral, todo tipo de joguinho, day trade é altamente viciante, ele também, como é alavancado, e quando você ouvir a palavra alavancagem, entenda, transforme isso na sua cabeça como empréstimo. Quando a corretora te deixa alavancar, ela está te emprestando dinheiro, ainda que isso não fique claro. Como toda e qualquer forma de empréstimo, você pode perder muito mais do que você tinha ali. Então, se eu tinha R$ 1.000, peguei 10.000 emprestado, ou no caso do índice, vamos dizer que você opere com 5 contratos do índice. Você está botando mesmo de margem, coisa de R$ 500. Mas, na verdade, você está operando R$ 150.000, mais ou menos. Poxa, 1% de R$ 150.000 é mais do que o dinheiro que você tem. E aí o cara não se dá conta disso, dá uma movimentação brusca. No geral, as movimentações não são muito bruscas, mas elas acontecem pelo menos umas 3, 4 vezes por mês. E quem faz day trade costuma fazer muitas vezes por mês. E nessa aí o cara se arrebenta e perde o dinheiro que tem. Então ele pode perder o suficiente, além daqueles 3.000, 4.000 que eu falei inicialmente, ele pode perder tanto dinheiro num jogo como esse, especialmente no dólar, nas intervenções do Banco Central, ou então em commodities, quando elas são inibidas e ficam 2, 3, 4, 5 dias inibidas, o cara pode perder fortunas, o cara pode perder 50, 60, 80. Eu já vi um cara perder R$ 400.000 num dia. O cara estava indo bem e ele perdeu R$ 400.000 em um dia. Sabe o que acontece com isso? "Ah, eu não tenho esse dinheiro". Tem. Você tem casa, não tem? Você tem carro, não tem? Você tem, salário que pode ser penhorado, parte dele. Você tem uma porção de coisas que podem ser penhoradas e a bolsa penhora mesmo, não tem conversa. A corretora penhora e não tem dúvida, vão correr atrás desse dinheiro.
E nem é difícil, nem é um processo prolongado não, tá. Então, entendam isso, operar day trade não é uma das melhores ideias. Por isso a gente faz esses vídeos que a gente está fazendo agora, que é o vídeo semanal, que é justamente para as pessoas poderem operar mais para o longo prazo, sair do day trade, passar para o swing trade, ou aqui está swing trade, mas pode ser para o position. Position trade é o tipo de trade que você faz pensando em semanas. Então você vai fazer tentar pegar um ciclo de movimentação de um ativo durante 3, 4, 8, 12 semanas. Isso é um position trade. Tá? E você vai poder fazer com esse método. Isso aqui não é um setup, nada disso. É uma forma de pensar, é uma mudança na forma de pensar, tá? É uma, vamos dizer assim, uma estrutura que você vai utilizar para poder, com o pouco capital que você tem, aqueles R$ 3.000 que não dão para comprar nem 100 ações, você teria que comprar, sei lá, 2, 5 ações da empresa, e aí o cara desanima, né? Fala, vou fazer um trade com 5 ações, 6 ações. O cara desanima. Você vai poder operar como com segurança, nesse tipo de trade de longo prazo, com essa metodologia que eu tenho aqui, tá. Então, você tá dando mole, o curso é super baratinho, tá. Aproveita, dura umas 2 horas, óbvio que você vai ter que repetir, rever, para poder, né, pegar mesmo o conceito, como é que funciona, mas eu aconselharia, se você fez day trade, refaz as contas, vê o quanto você perdeu de dinheiro esse ano, ou pelo menos nem ganhou. Às vezes o cara ganhou, mas porra, o cara trabalhou o dia inteiro, todos os dias do ano, ou boa parte dos dias do ano, chega lá no final, o cara ganhou menos do que um entregador de pizza. Pô, compensou? Mas eu tenho certeza que se fosse no position ou no swing trade, ele teria ganho muito mais. Então esse é o primeiro assunto que eu queria falar com vocês, e o segundo é este, tá? Também é um outro curso, também é baratinho, também leva umas 2 horas só. E isso aqui é uma essa não é invenção minha, tá? O outro esse aqui não. Esse aqui é um método que os bancos, os fundos, os grandes players, os traders profissionais, como é o meu caso, utilizam de uma engenharia financeira que faz com que você possa operar na bolsa de valores sem nenhum risco financeiro. Como assim nenhum risco financeiro? E se eu tomar stop e perder dinheiro? Você não vai perder dinheiro. Essa é a ideia. Seu patrimônio não vai ficar menor do que era antes. Então, se você utilizar esse método, se você efetivamente seguir o que está aí, tá? Tem que seguir a risca o que está aí, você vai conseguir ter a experiência, ter os trades, levar aqueles meses de aprendizado, às vezes 1, 2 anos de aprendizado, que é o tempo que leva para você amadurecer como trader, sem o risco de perder dinheiro, que é uma das coisas que nos deixa desesperado. Lembra que eu falei que o cara bota o stop curto? E aí ele toma o stop rapidinho num trade que ia na direção dele? Pois bem, isso aí, se você tiver esse tipo de metodologia em aplicação, você não vai colocar o stop curto. Você não vai tomar aquela violinada. Você vai poder se permitir o espaço necessário para que o seu trade evolua. E aí onde o cara olha o position, que muitas vezes o cara fala assim, eu não posso fazer o position, porque o position dá um stop, nesse caso, vamos dizer, chutar aqui um número, razoavelmente comum, de 10%. Eu não posso me dar o risco de perder 10% nesse trade. Com isso aqui, pode. Se você utilizar esse tipo de metodologia em associação com o outro, os dois cursos podem funcionar muito bem, você vai poder sim se dar esse luxo e levar o trade que você ia ficar fazendo day trade todo dia e tomando ferro para uma posição de longo prazo, de semanas ou até meses, e com isso ganhar dinheiro no final das contas. Pensem nisso, aproveitem, os cursos são baratos, são rápidos, são fáceis de entender, estão à disposição e estão aí para vocês. Bom, falei já bastante tempo sobre isso, vamos então diretamente para o semanal. O que é o semanal? O semanal é a nossa vontade, a nossa intenção de trazer para vocês ah, a possibilidade de entender o mercado para mais longo prazo. Sair do day trade, evoluir para trades de, seja swing trade, são alguns dias, né? 2, 3, 5 dias, ou para position, como eu disse, 2, 3 semanas, 8 semanas, posições mais de longo prazo. E para isso você tem que entender esses gráficos que eu vou colocar aqui e entender o pensamento da forma como eu vou explicar aqui para vocês. Certo? Então, do lado direito, aqui onde está a minha bolinha, fica o gráfico diário, que é para a gente ver o último gráfico do dia da semana, foi sexta-feira. E aqui nós temos o gráfico semanal. Certo? O que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira, uma subidinha. Essa seta aí ficou meio grande, né? Sexta-feira, a subidinha. Né? Nós tivemos na outra sexta-feira da semana passada
Se bem que, tecnicamente, já estamos na semana passada, porque domingo é o primeiro dia da semana, embora a maior parte das pessoas não pense assim. Todo mundo acha que o primeiro dia da semana é segunda, não é, é domingo, tá? Então, tecnicamente, nós estamos já foi na outra semana. Mas, de qualquer forma, não interessa, né? Essa aqui é a sexta última e essa aqui é a penúltima. Essa aqui foi a penúltima sexta, quando lá houve aquela notícia política de candidatura lá do cidadão, e aí o pessoal, pelo jeito, não gostou muito, tá aqui a cara do resultado, né, da satisfação do pessoal sobre o assunto. Durante essa semana toda nós tivemos a recuperação lenta, gradual e progressiva, muito lenta, daquele movimento, também dentro daquilo que a gente falou. Além disso, para quem, como eu disse quando isso aqui aconteceu, falei: "Olha, é comum, se você sabe operar opções, é comum quando isso aqui acontece, a volatilidade implícita das opções dispara, tá? Ah, eu não sei o que é volatilidade implícita, eu não tenho a menor ideia. Porque você não está estudando alguma coisa muito importante que são opções. A volatilidade das opções dispara. Tempos depois, nos dias seguintes, ela primeiro faz isso, depois ela começa a cair. E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e volta para um nível muito mais próximo do que ela era anteriormente àquela movimentação. Tá? Isso aqui não é o número na seta, é na volatilidade. E isso dá grana. Isso é potencial de ganho de dinheiro se você souber o que fazer através de opções. Os livros também estão disponíveis ali, já dão mais trabalho, né? São livros grandes, mas não é o fim do mundo, não é a coisa mais difícil do mundo, não é aquilo que você vê na internet, as pessoas dizendo que opções, ai meu Deus, aí o cara faz uma opção de conta, te mostra um número, uma opção de matemática grega e não sei o quê. Esquece isso. Vai por mim, eu te explico isso de forma simples, fácil, direta, prática e com o risco limitado. Ah, é sem risco? Não, não é sem risco. Bom, se você utilizar essa metodologia aqui, também é sem risco. Também é sem risco. Se você usar esse método, que é a parte financeira, não é a parte do método de opções, mas também é sem risco. Então você também vai poder operar sem risco para aprender opções. Escolham e vejam. Mas de qualquer forma, o cara, eu avisei semana passada e isso aqui deu um excelente resultado para quem operou opções essa semana. Essa recuperação lenta, gradual e progressiva, aonde que ela foi? Até aonde ela foi? Se você olhar direitinho, se eu conseguir clicar ali, mas tá difícil. Se você olhar direitinho, você vai ver que esse candle ali, ó, esse candle vermelho, ele tem uma certa amplitude, tá medida aqui, ó, do 0 a 100, ó, e o candle, a recuperação veio até exatamente 50% da amplitude do movimento total. E daí? Você vai me dizer, e daí, porra? O que eu tenho a ver com isso? Tem muita coisa a ver com isso. Por quê? Porque existem setups específicos. Até aqui, o cenário era e segue vendedor para quem está operando esse candle. Isso aqui é vamos dizer assim, é um setup específico chamado Red Wall, tá? Pouca gente hoje em dia usa isso, mas existe, tá bem? Existe. Então, isso aqui é um Red Wall. Enquanto não ultrapassar 50% daquele candle, do Red Wall, o cenário continua sendo vendedor. O cara tá esperando mais uma oportunidade de vender, porque vender aqui embaixo era muito arriscado. Quem vendeu durante o candle, durante aquele dia, estava vendido e segue vendido. Esperar para vender aqui embaixo era muito arriscado, né? Quem vendeu, inclusive, nesse candle ali, tá tomando certo sufoco, né? Não foi estopado ainda, mas será por quê? Porque um dos stops que o cara vai colocar é justamente aqui, nesse 50%. E ontem ele pode ter sido estopado, dependendo da forma como ele opera o stop. Bom, mas o que mais que pode acontecer? A outra coisa que pode acontecer, além, ó, então se perder essa mínima, o cara já continua pensando em operar vendido. A gente explica isso em detalhes nesse livro, como operar vendido, tá? Então, operar vendido tem uma arte diferente daquela de operar comprado, que tem peculiaridades, e a gente ensina nesse livro, né? Só tem 2 livros que ensinam a operar vendido que eu saiba, tá? Que eu saiba, pode ter aí em chinês, japonês, né? Aí eu não sei, porque eu também não sei ler essas línguas, mas em inglês e em português só tem 2 livros que ensinam a operar vendido. Um é do Alexander Elder
E ele usa uma opção de indicadores próprios dele lá, daquelas coisas que ele utiliza, e o livro é bom, mas como ele usa esses indicadores que nós normalmente não usamos, então não acho que seja melhor. E o segundo é o meu. Só esse. Que eu saiba, no Brasil não tem nenhum outro livro que ensine a operar vendido. Podem ter lançado depois que eu fiz o meu, mas não tinha quando eu lancei. Então, se você quer aprender a operar vendido, tem um livro ali para isso. Então, se perder essa mínima, como não superou os 50%, o cara vai continuar no modo vendedor. Porém, pode ser que faça. Sei que eu fiz alguma besteira aqui. Pode ser que faça um fechamento, por exemplo, segunda, ali, acima dos 50%. Não precisa ser grandes coisas, não. Bom, agora, a partir desse momento, muita gente que estava operando vendido vai acionar stop e vai começar a pensar em operar comprado. Os mais ousados, tá? Aquele cara que é mais agressivo no mercado, vai pensar em já começar a pensar a operar comprado ali. Por que ele vai pensar em operar comprado aqui? Primeiro, porque vai ter passado 50% daquele candle. Segundo, porque as tendências são essas. Ó. As tendências principais do ativo, do Ibovespa, são de alta, primária, secundária e terciária. Então ele está esperando uma oportunidade para operar comprado. Como eu já disse, ao longo da semana, várias vezes, aqui, nesse ponto, deu ponto de compra, para quem é muito agressivo no mercado. Teve ponto de compra a partir desse ponto, para quem é menos agressivo um pouquinho. Teve ponto de compra a partir desse ponto, para quem é um pouco menos agressivo. E o cara ainda menos agressivo vai estar aqui. Para o cara que é bem conservador, só vai ter compra a partir desse ponto, quando superar a máxima desse candle. Mas para o pessoal que é razoavelmente agressivo, a superação, fazendo um candle que supere 50% e passando disso, o cara já vai começar a pensar em operar comprado na direção das tendências, que é o que a maior parte das pessoas devia fazer, operar na direção da tendência, certo? E não operar contra a tendência, porque não é uma boa ideia. A maior parte das pessoas que opera contra a tendência na volatilidade perde dinheiro. Foi isso que aconteceu sexta-feira, é um marco importante, tá? Muita gente, vocês vão ver aí, todos os influencers falando, e não vão falar disso, porque simplesmente eles não sabem. A maior parte dos influencers que vocês vão ver, YouTube, Instagram, TikTok, sei lá mais onde vocês veem, são um bando de ignorantes que não sabem do que estão falando. Campos, mas isso é um absurdo, isso é muita arrogância da sua parte. Não, é a realidade. Certo? Primeiro, eles não poderiam sequer estar falando no assunto. Porque boa parte deles não tem certificação, não tem autorização legal para falar. Mas tudo bem, né? Sabe como é que o Brasil é, não é bem assim que funciona. Mas o pior não é isso. O pior é o cara ter 1 ano, 2 anos, 3 anos de mercado e tá ali arrotando uma opção de coisa, fora os métodos invencionais que o cara, né, redescobre ou reinventa, né? Porque nunca é dele, é sempre inventado e tal, para tentar ganhar dinheiro às tuas custas com 1 milhão de coisas para você poder perder dinheiro. Porque para ele ganhar dinheiro você tem que perder, senão não tem jeito, certo? Não tem essa de você ganha e ele ganha também. Não, você tem que perder dinheiro para alguém ganhar. Para o cara da bolsa, para os caras das corretoras ganharem dinheiro, você tem que operar muito. Se você ganha ou se você perde, não interessa. O cara da bolsa, o cara das corretoras não está interessado nisso. Porque sempre vai vir outro depois de você. Mesmo se você vai à falência, vai vir outro depois de você. Eles precisam que você opere muito. E é por isso que eles criam cada vez mais instrumentos para você ficar rodando. Cada vez mais. Observem quantos futuros novos estão sendo criados o tempo inteiro, para você poder operar cada vez mais rápido. Estão criando aí opções diárias, para você poder rodar, girar bastante. Cada giro desse é dinheiro no bolso dos caras. E uma chance maior de você perder dinheiro. Então, do ponto de vista diário, nós atingimos os 50% do candle aqui, do candle vermelho. Fica a decisão de se fechar acima desse ponto, vai dar possibilidade para quem trabalha comprado seguir na direção da tendência. Se fizer um fechamento abaixo desse candle aqui, o cara volta a pensar em operar vendido. Tem gente que vai operar só de passar, não precisa nem de fechamento, tá? Tem gente que vai só de passar daqui para baixo, o cara já vai operar. Também é mais agressivo, é válido também. Eu pessoalmente preferiria um fechamento. Mas, então vai ter trade. Se superar um lado ou se perder o outro, tanto faz, vai ter trade nesse negócio aqui. Do ponto de vista semanal, nós temos as tendências simplesmente apontando para cima, né? Tivemos aqui um candle fortemente de reversão de tendência. Esse aqui é um candle de reversão de tendência. Para quem opera
a técnica do Steve Nissen, né, dos vários milhões de tipos de candle diferentes. Esse é um candle de reversão de tendência, existe uma tendência, a tendência está lá, tá? Não só pelas médias, mas tem tendência aqui por análise técnica clássica, portanto, um candle de reversão de tendência, ele existe e é para ser utilizado, tá? O que acontece? Precisava de um fechamento abaixo dele. Teve fechamento? Não. Para quem aí entra de novo naquela categorização. O cara que é muito agressivo já está operando vendido. Por quê? Porque passou disso aqui, o cara, pumba, entrou vendido. Para o cara que é menos agressivo, mais conservador, aquele que geralmente vai viver mais tempo no mercado, ele espera fazer um fechamento abaixo daquela mínima lá. E só quando perde essa mínima, aí sim, a partir daqui é qualquer coisinha que sair daqui, é que ele entra vendido. Então, depende de como você opera, se você é agressivo ou não agressivo, aí, né, você está vendido ou estará vendido caso feche abaixo da mínima do candle. De qualquer forma, esse candle é um candle de reversão de tendência. Um grave erro é as pessoas acharem que candle de reversão de tendência faz isso. A tendência era de alta, então faz uma tendência de baixa. Não é, tá? Isso é um erro grave. Essa nomenclatura, candle de reversão de tendência, ela traz um forte componente errado. Quando há um candle de reversão de tendência, como é o caso desse, o que acontece é que essa tendência tende, não é obrigatório, tende a acabar. Acabar uma tendência não quer dizer que inverta a tendência. Quer dizer que a tendência acabou. Quando uma tendência acaba, ela pode virar uma tendência lateral, ela pode virar uma consolidação, que não necessariamente uma tendência lateral é uma consolidação, mas pode virar. Ela pode criar figuras complexas aqui, como por exemplo alargamentos. Ela pode fazer uma lateralização durante um tempo. Aí pode até fazer uma congestão de topo antes de retomar a tendência anterior. Ela pode imediatamente inverter a tendência. Isso aqui é mais raro. Isso aqui é mais incomum. O mais incomum é aquilo que as pessoas acham que vai acontecer, que é reverter imediatamente a tendência. Ou ela pode simplesmente fazer uma correção na direção da média de 20, que é ascendente, tendência terciária de alta. Vem até a média de 20, dá sinal de compra e a continuidade da tendência anterior. Mas não era um candle de reversão de tendência? Ele é um candle de... O nome correto seria um candle de exaustão de tendência. Esse seria o nome correto. Aí traria a informação correta para vocês. É um candle de exaustão da tendência. Então essa tendência se exaure. Muita coisa pode acontecer aqui. Certo? Todas essas coisas que eu falei podem acontecer aqui. Depende de como o cara operou. Ele ainda não fez nada, tá esperando. Se o cara fez aquilo que eu sugeri, ele foi acionado no stop, que era a aproximação de stop nessa região. Então ele foi estopado nessa sombra. Essa sombrinha para baixo aqui é justamente aquela lá, ó. Então ele foi estopado nesse ponto, saiu do trade e está do lado de fora esperando para ver o que vai acontecer. Acontece que além de ser um candle de reversão de tendência, que não deveria ter um nome de reversão, eu acho que eu vou passar a chamar esses candles de candle de exaustão. Os influencers adoram pegar setup dos outros e trocar de nome e dizer que é dele. Vocês já viram isso? Né? É batata. O cara vai lá, pega um setup que é americano, que tem 40 anos, 50 anos que os caras inventaram o negócio, tá lá. Se você pegar os livros americanos, tem aquilo há um tempão. E tem um certo nome, né? Alguém inventou, botou um nome. Aí o cara pega aquilo ali, como a maior parte das pessoas não lê os livros em inglês, pega e traduz, e aí ele inventa o nome dele, né? E aí ele bota um outro nome qualquer, bem criativo, bem bacana, pra ficar bonito. E diz que foi ele que criou o setup, o que é mentira. Poxa, talvez eu passe não a fazer isso, porque eu não gosto de tomar crédito pela invenção dos outros, mas mudar o nome, que é um nome errado, de candle de reversão de tendência, para aquilo que ele efetivamente é, um candle de exaustão de tendência. Acho que eu vou passar a adotar essa nomenclatura, que eu acho que vai ser muito mais útil para as pessoas. Bom, esse candle de exaustão de tendência aqui, ó, ele também é um setup por si só, certo? Ele é um setup que foi acionado do lado vendedor quando passou ali. Então, do ponto de vista do setup, não é mais análise técnica clássica, é um setup. Ele foi acionada uma venda nesse ponto e o cara tá na venda, não deu stop, não deu nada e o cara tá vendido. Se superar isso aqui, esse mesmo setup que era de venda também dá um setup de compra.
Então, se passar daquilo lá, ó, vai dar um setup de compra. Vai dar stop em quem vendeu, vamos dizer que o cara opere esse setup. Vai dar stop no cara e ele vai inverter a mão para operar comprado. A chance de sucesso desse segundo trade comprado é muito maior do que a do primeiro, porque as tendências estão favoráveis a ele. Sempre a tendência te dá mais chance, certo? De qualquer forma, quem operou o setup está vendido, certo? Tem aqui esse outro setup, que é se superar isso na direção da tendência, o cara vai operar comprado. Tem limite para isso? Não, certo? Não tem limite para subida nenhum, tem limite para descida, pode cair para zero, né? Mas o Ibovespa dificilmente vai cair para zero, porque teriam que falir todas as ações, né, do Ibovespa, o que não vai acontecer, né? Até porque boa parte delas é estatal e não vão falir. Mas muitas vezes uma correção. De qualquer forma, o desenho gráfico é da continuidade do movimento com a exaustão, o que indica a possibilidade de um movimento corretivo na direção da média de 20 ou lateral, dependendo da força que o mercado se mantenha. Lembrando a vocês que os bancos, que são aproximadamente 25% do peso do Ibovespa, fazem topo agora, no final do ano. Então, isso é o Ibovespa. Small Caps, tá? Que tem... eu primeiro... Aqui eu vou inverter. Ao invés de mostrar os Small Caps no diário, eu vou mostrar os Small Caps no semanal. Por que é importante? Porque tá vendo esta congestão, esse troço, esse retângulo acinzentado aqui? Essa linha é o topo daquela congestão. Certo? Nós cansamos de falar que, ao contrário do Ibovespa, que está fazendo máxima histórica atrás de máxima histórica, está repetindo as máximas históricas, não nesse momento, mas vem repetindo máximas históricas. O Small Caps está longe de fazer a máxima histórica, porque a máxima histórica do Small Caps foi lá em 2021. Certo? Porém, ele vem subindo, ele chegou a perder o fundo da congestão no início desse ano, como todo o mercado, né? Tentou afundar muito violentamente no final do ano passado. O início desse ano reverteu as expectativas, muita gente mudou de ideia e o mercado vem subindo e ele atingiu o topo da congestão. E nós cansamos de falar, topo de congestão não é local para você comprar. Pelo contrário, é local para você vender. A não ser que você tenha um elemento mesmo muito poderoso que te diga essa congestão foi rompida. Você tem nesse caso aqui, ó, algum elemento forte, convicto, lindo, maravilhoso que te diga que essa congestão foi rompida? Não, você não tem. Portanto, o cara que fez a compra aqui nesse ponto pediu para se machucar. Ele pediu, implorou, pelo amor de Deus, me dá uma paulada. Pois bem, o mercado deu. Tá? Você pede, o mercado dá. Não tem dó. Pede dinheiro pro mercado, ele não te dá. Pede para perder dinheiro, é na mesma hora. Não dá 5 minutos você vai ter essa oportunidade. Então, essa região aqui, muita gente vinha animado, que é aí essa aqui, ó. Agora a gente vai vir aqui pro diário. Então, essa seta aponta esse ponto. Muita gente já estava animadíssima. Agora rompeu a congestão, agora o céu é o limite, a gente vai voltar lá no topo histórico do Small Caps, que foi lá em 2021. Não é verdade. Não é assim que funciona. Certo? Foi passando, porém, não tinha passado ainda, galera. Ó, eu vou mostrar aqui, desse lado, de novo. Tá vendo aquela sombra? Tinha que fazer um fechamento acima dessa sombra aqui, antes da gente pensar em comprar o Small Caps. Por rompimento de congestão. Fez esse fechamento? Não, não fez. Certo? Quando a gente aproxima aqui, você vai ver, não fez fechamento acima daquela sombra. Foi lá, é esse movimento aqui, e logo depois caiu. Caiu, e quando foi? Sexta-feira, semana passada. Certo? Caiu forte na sexta-feira, semana passada, como o Ibovespa, como a torcida do Flamengo, teve umas 4 ou 5 ações só que subiram, né? O resto todo mundo caiu, e algumas caíram muito forte, teve ação que caiu 10% naquele dia. Caiu, voltou para congestão, certo? Voltou para congestão. Quem opera congestão, inclusive, teve sinal de venda aqui, ó. Porque quando volta para congestão e perde, o cara tem o sinal de venda. Para voltar para o fundo da congestão. É assim que se opera congestões. A maior parte das pessoas físicas que opera congestão perde dinheiro.
porque é um trade muito especializado, muito específico, exige que você acompanhe o mercado muito de perto, né, exige um controle emocional muito grande para evitar esse tipo de besteira que as pessoas fazem, né, porque anima: "Ah, agora vai, agora", e aí, né, a internet, os fóruns, o Instagram, o TikTok, todo mundo: "Agora vai, é esse agora que vai te fazer ficar milionário". É aquela conversa fiada de sempre, né, que você vai ficar milionário na bolsa rápido, coisa que também é mentira, não vai acontecer, certo? Quer ficar rico rápido, arruma um casamento, meu irmão, tá? Arruma um casamento com alguém muito rico, senão não vai rolar, tá? Na bolsa não vai ser. Todo mundo que te prometer que você vai ganhar infinito dinheiro e ficar rico na bolsa rapidamente, simplesmente está mentindo para você, tá? Tenho 17 anos de mercado fazendo isso, conheço pouquíssimas pessoas que estão no mercado há 17 anos, a maioria faliu pelo meio do caminho, e nenhum dos caras que está no mercado desde que eu entrei é multimilionário. Assim, multimilionário. É riquíssimo, né, como eles prometem. Tem alguns milhões, eu conheço vários. Mas boa parte deles é vendendo curso, é vendendo coisa e tal, não é operando no mercado. Porque o mercado te dá dinheiro sim, e dá até muito dinheiro. Mas não é pra você ficar, você não vai ser o, né, o cara lá da Ambev lá. Você não vai ser, né, você não vai comprar 3 aviões igual o dono de um certo banco por aí. Não vai, certo? A não ser que você já fosse milionário antes, aí é outra coisa. Para as pessoas normais que trabalham com dinheiro, né, que utilizam o dinheiro do seu trabalho, não vai acontecer. Bom, o troço voltou para congestão, deu sinal de venda, voltou para congestão, deu sinal de venda, vem subindo, observe que o small caps não chegou nem em 50% do candle, lembra daquele red wall? Ele não chegou nem na metade disso, ao contrário do Ibovespa. A metade está mais ou menos aqui nessa linha rosa, tá? Não está exatamente nesse ponto, mas está mais ou menos ali. Portanto, não deu essa sinalização. Poderia ter dado sinalização de compra se o cara. Obrigado. Nada como um copinho d'água de manhã cedo. Ai, que delícia. Eu acho que eu vou inaugurar o tomando cerveja de manhã cedo. Acho que eu vou passar a fazer o seguinte, cara. Acho que eu vou mudar pro fuso horário da Austrália e passar a fazer o programa no fim da noite. E aí, né, a gente vai, ao invés de fazer de manhã cedo, a gente vai passar a fazer no fim da noite. Aí sendo fim de noite, você tá autorizado a beber. E a gente vai fazer isso aqui na base do uísque ou da cerveja mesmo, vai ficar bem mais divertido. Porque esse negócio de tomar ser água gelada de manhã cedo não tá com nada. Mas em suma, não chegou nem na metade do candle, já deu sinal de compra para quem opera, para quem ignora o fato de que isso aqui é uma congestão. Boa parte das pessoas olha o mercado desse jeito aqui, ó, muito de perto. E isso é mal, porque o cara vê só isso, ó. Ele vê essa tendência, tem tendência, e o cara vê só isso aqui. Se ele viu essa tendência, ele viu que ela não foi perdida, e qualquer sinal aqui é um sinal de compra, certo? Uma superação de máxima seria um sinal de compra. Quando foi alguma superação de máxima? Se eu não me engano, sexta-feira deu. Não chegou nem a dar superação de máxima, chegou perto. Mas estaria perto do cara ver uma sinalização de compra, mas não tem, tá? Não tem. Isso aqui não deve ser visto dessa forma. Isso aqui tem que ser visto no contexto geral do negócio. Além do que, o small caps, conforme vocês podem ver, fez vários fechamentos abaixo da média de 20, e esse aqui justamente em cima da média de 20. Não há sinalização de compra por enquanto. E mesmo assim, você jamais uma pessoa com um mínimo de bom senso, mínimo, não precisa ser muito esperta não, tá? Mínimo de bom senso, não faz compra na cara de uma resistência, que é isso, que é o topo de uma congestão, nada mais é do que uma resistência que dura anos. Começou lá em 2022 e dura até hoje. Você não faz essa compra, tá bem? Ou pelo menos não deveria, né? Se você tem amor ao próprio dinheiro, não deveria. Bom, aqui nós temos o dólar. Tem muitas linhas nessa tela, que servem para o meu dia a dia, mas servem só para atrapalhar vossas mercês. O dólar, que tem tendência de baixa no primária e secundária. No terciário, vinha com uma tendênciazinha de alta. No semanal, as tendências são de baixa e continuam de baixa. Conforme nós viemos falando, toda vez que um ativo que tem as tendências assim sobe, você quer vender. Toda vez que você pega um ativo que tem as tendências assim e ele sobe, você quer vender. Então ele subiu, você quer vender, subiu, você quer vender. Subiu, você quer vender, subiu, você quer vender, e assim vamos chatamente repetindo esse negócio. Pois bem, o dólar
fez exatamente isso. Tem as tendências de baixa, subiu, não conseguiu superar essa zona de resistência. Observe que ele testou isso aqui várias, várias e várias vezes. É uma zona de resistência onde ele ficou durante algum tempo. Teve essa aqui. Isso aqui foi um evento específico. Rapidamente voltou. E essa semana, né, passou para baixo disso aqui. Já teria dado venda, né? Porque ao perder isso aqui, para quem é muito agressivo, já tinha dado só ao perder. Mas quem não é muito agressivo, ficou esperando um fechamento abaixo, teve um fechamento abaixo aqui, um fechamento abaixo de uma mínima, tá ali. E aí, a hora que passa, passou. Aqui, ó. O cara vendido no dólar. Portanto, o dólar deu sinal de venda no gráfico diário, na direção das tendências principais, na região de resistência. Deu sinal para quem é muito agressivo aqui em cima, para quem é menos agressivo, deu sinal nesse ponto, para quem é menos agressivo ainda, deu sinal ontem. Para quem está operando para mais longo prazo, que é o que eu aconselho, o dólar continua com as suas tendências de baixa. Ah, eu quero lembrar uma coisa que é importante. Nessa região aqui, aproximadamente nesse nível, passa um suporte do gráfico mensal. Normalmente não se analisa o gráfico mensal para operações, tá? Mas é importante para você ver esse tipo de lugar. Resistência, suporte, o gráfico mensal são muito poderosos. Nessa região aí, aproximadamente, passa um suporte do gráfico mensal, que foi perdido. Ó. Perdido, voltou para ser testado, foi perdido e aqui deu venda de novo. Com a tal negócio lá político que aconteceu, houve um fundo duplo, ou melhor, um fundo reflexo, que é uma das figuras gráficas de reversão de tendência, que a gente falou, cuidado com isso, porque aqui houve um fechamento acima disto. Portanto, tecnicamente, o cara está correto ao dizer que houve o acionamento do fundo duplo. Fundo no mesmo nível, 2 fundos no mesmo nível. Esse é o topo, essa aqui seria, entre aspas, a linha de pescoço. Faz um fechamento acima, acionado. Pois bem, nós falamos e repetimos algumas vezes, para quem gosta de ouvir, né? Quem não gosta de ouvir, fazer o quê, né? Mas nós falamos, olha, cara, enquanto não fizer um fechamento mesmo, acima dessas sombras aqui, ó, porque foi lá e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Fez essas sombras, enquanto não fechar acima dessas sombras, eu não faria esse movimento de compra. Não houve isso e voltou para cá, certo? Então, o dólar acabou dando movimentação na direção original da tendência. Isso quer dizer que não vai funcionar? Que o cara que operou o tal fundo duplo se deu mal e vai perder dinheiro? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele está tomando sufoco, né? As probabilidades não estão a favor dele, que a tendência é andar a favor da tendência é sempre a probabilidade maior. A tendência é de baixa. As formações de reversão de tendência muitas vezes falham, muitas vezes mesmo. Assim como os candles de reversão de tendência muitas vezes falham. Então, muito cuidado quando você tenta achar fundo. Tentar achar fundo é uma das formas mais fáceis de ficar pobre. Quer ficar... Formas de ficar rico são poucas, formas de ficar pobre há muitas. Uma delas é tentar achar fundo. Bom, tá aí o lance. E o dólar, então, dando sinalização de venda ali no gráfico diário. No gráfico semanal, a coisa é claramente descendente. Fez a subida, foi até a média de 20. Observe essa linha cor-de-rosa aqui, é a média de 20. Já dá sinal de venda imediatamente ali. É um dos múltiplos setups que existem na média de 20. Tá? Agora, se você, para quem é mesmo muito agressivo, quem não é tão agressivo assim fica esperando fazer um candle de baixa. Se perder essa mínima, o cara tá simplesmente operando na direção da tendência. Então o cara tá esperando perder a mínima desse candle, que esse candle, para ele operar. É um outro setup diferente. Certo? Se você não opera setup nenhum, não conhece nenhum desses setups que eu tô falando, não tem nenhum problema, porque você tá operando na direção da tendência, você tá simplesmente esperando perder uma mínima para você operar. Fechar abaixo de uma mínima, aí muda o negócio. Fechar abaixo de uma mínima para você operar. Certo? Teve fechamento abaixo de uma mínima? Não, não teve. Então você, para quem é conservador, para quem gosta de manter
as pregas no lugar e aprecia isso, né, se importa com isso, porque muita gente não se importa, ninguém tem nada a ver com isso, a prega do cara é o cara que se vire com elas, né, ou o cara ou a cara, né, sei lá como é que as pessoas chamam hoje em dia. Mas se você não se importa com isso, beleza. Mas se você se importa, você espera o fechamento para depois operar. Então o dólar mantém o seu padrão descendente no semanal. Petrobras ontem fez uma discreta subida, graças ao gap, que você observa que ela não conseguiu nem sair da região. Ela vem fazendo um padrão de congestão. Ela está nessa congestão há um bom tempo. É fácil de ver aqui no semanal, é bem mais fácil de ver. Você pode ver aqui, ó. Congestão no semanal. Topo, topo mais alto, forma a movimentação de baixa. Faz o pivô de baixa, que não é acionado porque a gente não trabalha no centavo. Volta, congestiona durante todo esse tempo ali, ó. Tá aqui a congestão, que é isso, tudo que você tá vendo aqui, é esse negocinho aqui. Por isso que operar no gráfico semanal é sempre mais fácil. Bom, no semanal, tá lá a congestão e no diário você vê a congestão aqui também, ó, certo? Ameaçou romper, depende de onde você traçou a congestão, porque existem 2 formas diferentes de traçar, você poderia ter traçado nesse nível ou naquele. Quem traçou no segundo nível não foi acionado. Quem traçou nesse segundo nível aqui, ó, aonde eu fiz o retângulo, não foi acionado porque teria que passar daquele ponto. Não passou. Então o cara não foi estopado, simplesmente ele não entrou no trade, portanto ele não teve prejuízo. Quem traçou aqui embaixo, essa outra linha, ele foi acionado na compra, entrou no trade e aí muito provavelmente foi estopado. Certo? Aquele negócio que eu falo, o cara entra no trade e toma prejuízo. Falei lá no início. E aí o cara entrou no trade nesse ponto, em algum ponto por aqui assim. Se desse para ver, em algum ponto por aqui assim, o cara entrou no trade, o troço avança, não dá certo, volta para congestão. Se ele traçou a congestão aqui, voltou para congestão, precisava perder esse fundo para acionar a venda e efetivamente perdeu aqui. Isso é um inside bar, é um setup específico, não é operável porque isso é uma congestão. Aqui tem, ele está dentro de uma congestão de novo, mas aqui tem uma situação peculiar que o cara pode pensar: "Pô, então dá para operar esse inside bar?" Calma, vamos ver isso em minúcias. Tem esse topo. Isso aqui não é um topo. Parece um topo, não parece? Parece, mas não é, certo? Só tem um candle aqui. Então isso aqui não é um topo. O ativo desce, aí aqui ele faz um outro topo. Esse é um outro topo. E aqui ele faz um pivô de baixa. Portanto, mesmo para quem tá ignorando a congestão, tá vendo só isso aqui. O cara olha e fala assim: "Bom, tem um pivô de baixa, então eu posso operar esse inside bar para baixo". O ideal é que o pivô tivesse sido acionado, e o pivô não foi acionado, ele foi formado, mas não foi acionado. Isso invalida a operação do cara do inside bar? Para baixo, para baixo. Tem operação no inside bar para cima? Não. Se tiver, vai ser para baixo. Invalida totalmente a ideia do cara de operar esse inside bar para baixo, porque tem o pivô? Não, não invalida, tá? Por quê? Porque o movimento é esse. Esse é o movimento. E o inside bar é operável na direção da tendência do movimento recente. Então é operável. Não é a melhor das ideias, né? Por quê? Porque efetivamente o troço não foi acionado. Como aqui, ó. Tem o pivô, tinha inside bar aqui, quem operou para baixo não foi, por quê? Porque simplesmente não foi acionado o pivô. Então, muito cuidado com essa pressa. A pressa de operar faz com que você perca muito dinheiro. Mas, de uma forma geral, a Petrobras voltou para a congestão, seja lá onde você traçou ela, seja ali nesse nível ou naquele, voltou para a congestão e houve sinalização de venda para voltar para a região do fundo da congestão, que é aqui embaixo, que é nesse nível, por volta de 28 e pouco, 29, nessa região aqui, certo? Então, o cara está trabalhando com isso aqui. Quem opera pelo semanal, ele vê a congestão de uma forma mais fácil, porque tem menos influência daquelas outras bobagens que aparecem no diário. Quanto mais longo o gráfico, mais fácil é de operar.
Então aqui é mais fácil traçar a congestão. Observa que quem trabalha pelo semanal não teve nenhuma dúvida de que não tinha acionamento nenhum de compra, porque precisava fechar acima da congestão e ultrapassar. Não fechou acima e nem ultrapassou. Portanto, o cara não operou comprado em hora nenhuma. Quando voltou para a congestão e perdeu nessa linha aqui horizontal, o cara entrou vendido e está vendido, sem passar nenhum sufoco. E mais, se o cara sabe operar em opções, ele fez nesse ponto, aqui no diário, ele pode ter feito operações compradas, operações vendidas e operações de volatilidade, especialmente depois, como a gente falou no índice Bovespa também, desse candle, porque acontece exatamente a mesma coisa aqui. Ó. A volatilidade das opções dispara e depois ela vai diminuindo, 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 diminuindo e dá para ganhar dinheiro com isso. Mas só para quem sabe e entende o que são opções, que são um outro universo completamente diferente das ações. Quem acha que ganhar dinheiro na bolsa se resume a comprar uma ação ou a vender uma ação, você realmente está completamente por fora do que é o mercado financeiro. Completamente por fora. O mercado é infinitamente mais amplo do que isso. Certo? Existem dezenas de formas de ganhar dinheiro que não incluem isso que você está pensando. Comprar uma ação e esperar que ela suba, ou vender uma ação e esperar que ela caia. Bom, então Petrobras voltou para a congestão, continua na direção para buscar o fundo da congestão. Certo? Quem está operando muito longo prazo, o cara está operando essa média aqui, ó, tendência primária de alta em Petrobras. As outras médias estão todas emboladas aqui no meio. Mas o cara está pensando em operar essa média, mas quem está operando muito longo prazo, o cara quer ser sócio da empresa. Toda e qualquer vez que a ação cai, o cara está pensando em comprar. Ele teve várias oportunidades de comprar ao longo dos últimos esse ano todo, né? Desde abril, a Petrobras está dando festa. Como que aconteceu com o VEG também, durante muito tempo. VEG, que é uma excelente empresa, a gente vai ver já já, ela deu imensas oportunidades das pessoas comprarem quem queria ser sócio da empresa. E tá aqui. Uma oportunidade, né, que as pessoas têm conforme a empresa cai. Se você quer ser sócio da empresa, que tem tendência primária de alta, que é essa linha ali, no semanal, toda vez que a empresa cai, você tem a oportunidade de ser sócio da empresa, mas isso aí depende de você querer ser sócio da empresa. Vale, tem as tendências de alta no diário, montou, tá, ou melhor, montou, vem tentando atingir o alvo que a gente mencionou desse gap de medida. Nós mencionamos isso muitas vezes aqui, porque teve um pagamento de dividendos, esse número diminuiu. Era em 71, uma coisa assim, mas óbvio, né? Pagou 3 conto de dividendo, que isso é uma alegria, né, cara? Você ser sócio de uma empresa que te paga 3 pau de dividendo, cara, é uma alegria. É bom quando você vê esse dinheiro. Mesmo que ele não tenha caído ainda na conta, tudo, você olha e fala assim, que espetáculo. Você tem empresas, você é sócio de empresa, você ganha dividendos? Não? Ah, que pena. Que pena, devia. Ó, tem como aprender a fazer ali naquele curso, tá? Um curso inteirinho, só para você aprender a fazer carteira previdenciária, carteira de dividendos, para você não depender daquele nosso magnífico INSS, daquele sensacional salário que você pensa assim: poxa, eu vou viver bem a minha aposentadoria. Olha em volta todas as pessoas idosas que você conhece. Vê aquele cara, o cara aposenta no primeiro momento mais ou menos bem. Conversa com ele 10 anos depois. Pergunta para ele como é que tá a vida dele. Aquela vai ser exatamente a mesma coisa que vai acontecer com você. Vê se o cara tá bem, feliz e contente com o dinheiro que ele ganha do INSS. Bom, de qualquer forma, então Vale tá propícia para montar um pivô de alta. Não montou, tá aqui, ó, na mesma região de topo, esperando para montar um pivô de alta, mas não montou ainda, tá? Ontem não, né? Sexta-feira. Fez um inside bar. Esse inside bar é operável, porque as tendências são de alta. Aqui não há nenhuma dúvida de que a movimentação é de alta. O inside bar é operável, não faz muita diferença, né? Mas o cara não precisa esperar o fechamento e a montagem do pivô para operar, se ele sabe operar inside bar e testou em Vale. Você tem que saber operar e tem que ter testado em Vale. Não serve, testei em Magazine Luiza e funciona, vou fazer em Vale. Não, não funciona. Não é assim que a banda toca. Tem que testar em Vale, no ativo que você vai operar. Mas tem aqui um inside bar, o cara é operável, o cara pode se adiantar
Toda vez que você se adianta, você corre mais riscos, mas existe essa possibilidade. A outra coisa que pode acontecer é, isso é um topo. Se não superar esse outro topo e fizer qualquer coisa que perca esse meio aqui, ó, isso será um fundo reflexo acionando em fundo duplo. Eu vou fazer em um candle só para facilitar o meu desenho, mas não precisa ser um candle só. Pode ser vários candles, desde que perca aquilo ali. Isso aqui será um topo reflexo, que é um padrão de reversão de tendência, e o acionamento indicar a venda, certo? Então, nesse momento é aquela hora do vamos ver, porque podem acontecer as duas coisas. O mais provável é que ela venha montar um pivô de alta, não com uma seta, mas com um retângulozinho, venha montar um pivô de alta, porque as tendências são de alta, portanto, o mais provável é isso. Monte o pivô, que é isso aqui, superando, o cara opera comprado na direção das tendências, que é onde a probabilidade joga a favor dele. Do ponto de vista semanal, aí a coisa é um pouco. Embora o gráfico seja mais simples, no geral, nem sempre. É aquele negócio. No geral é. Em Vale, especificamente, não é assim tão simples. Por quê? Porque ela tem várias congestões e essas congestões estão durando um tempão, cara. Tá? Se você observar, a Vale está no movimento lateral desde 2021. Certo? E nesse meio tempo ela montou várias congestões, montou uma ali, ó, aqui atrás que eu nem desenhei, montou essa outra aqui, e ela foi saindo dessas últimas congestões recentemente. Superou esse nível, atingiu o tal alvo que a gente falou, baseado nas operações de gap, muito importante saber operar gap. A maior parte das pessoas ignora isso, e os influencers, por exemplo, nem gap, o que que é isso? Não sabe nem o que que é. Acha que é aquela ginástica que tem na academia. E aí o cara, quando chegou ali, muita gente acionou aqui o stop preventivo, que é inteligente, atinge o alvo, espera-se uma correção, correção veio, não foi muito profunda, mas veio. Deu o alvo, mas dado que o valuation, como é que você sabe o valuation, cara? Eu fiz, tá lá, ensino para vocês como é que faz naquele livro lá em cima. Tá? Valuation da forma mais simples possível para fazer. Ah, um valuation é sempre simples? Não, valuation não é simples. Tá? Então já digo para você, valuation não é uma coisa simples. Mas ele também não precisa ser a coisa mais complicada do mundo. Você pode ou não fazer o valuation, você não é obrigado a fazer o valuation. Você pode avaliar uma empresa através dos indicadores fundamentalistas e esses sim são bastante simples. E eu ensino todos eles nesse livro aí como é que você faz. Bom, mas o valuation que eu fiz de Vale traz ela para esse valor aqui em cima. Tá? É por volta de R$ 80 mais ou menos o valuation, que foi sendo diminuído por conta do pagamento dos dividendos. Então, no gráfico, o número vai diminuindo, mas o valuation está em torno de R$ 80 e o valuation não muda por causa dos dividendos. Certo? O valuation continua lá. E ela tem tudo para ir buscar aqueles números que seria superar, inclusive, a sua máxima histórica do gráfico ajustado, que está agora em R$ 74. Ela tem tudo para ir buscar esse número, pelo menos aqui, essas resistências da máxima histórica, e eventualmente, quiçá, até o valuation que nós fizemos, ou até superar isso, aí vai depender, né? Aí já não é mais no nosso universo, aí já é o adivinhômetro, e adivinhômetro não é a minha ciência, tá? O que a gente faz aqui é analisar gráfico e análise fundamentalista. Tem as duas coisas aqui para vocês poderem ver. O que tem é a indicação de que Vale vem mantendo tendência terciária, secundária de alta. A primária está virando aos pouquinhos, mas no diário já está tudo alinhadinho, tudo perfeito, tudo muito bacana. Só esperando aqui, se tudo correr conforme o figurino, romper, formar um pivô de alta para continuidade de movimento de alta. Itaú tem um alargamento. Eu já estou falando há 54 minutos. Tem esse alargamento, voltou para testá-lo e o cara pensou seriamente em comprar. Lembra daquela queda forte que teve no Ibovespa e a gente falou em outros ativos também? Pois é. Tá aí, também no Small Caps e tal, é esse mesmo aqui. Tá? Só que Itaú, ao contrário de vários outros ativos, ele tem tendência primária, secundária e terciária de alta.
Toda e qualquer queda forte, você está esperando um momento para comprar. Tá? Um momento para comprar, um dos melhores momentos para comprar é sempre perto da média de 20, mas é muito ousado. O cara esperaria um fechamento. Aqui já tinha um setup específico, também mencionei isso. Ali. O outro seria na superação disso. Também aconteceu. Quer dizer, o cara teve várias oportunidades para poder fazer a sua compra, se ele opera setups, né? Mas se ele não opera setups, também não precisa, porque ele simplesmente podia operar na direção da tendência, forma uma movimentação. Isso aqui, se você olhar nos 60 minutos, você vai ver que tem uma tendência de curto prazo de baixa que foi rompida. Vou até botar os 60 minutos para depois não dizerem, Campos, mas eu não consigo ver isto. Eu também não, porque eu não consigo apertar o botão, mas tá aqui. Ó. Você vai, você vai ver aqui. Ó. Tá vendo isso? Isso aqui são 60 minutos. Certo? Então tem uma tendência, forma o topo lá, forma outro topo aqui, você podia traçar nesse e tal. A tendência tá ali, de curto prazo. Ah, mas é nos 60 minutos, vou traçar uma tendência nos 60 minutos? Sim, você pode traçar tendência em qualquer tempo. Isso aqui é uma das formas do cara que trabalha o gráfico diário fazer o ajuste fino. Muita gente não vai lembrar disso. Na televisão, antigamente, você botava a televisão, ligava a televisão, levava 10 minutos para sair daquela bolinha, aparecia um pontinho branco no meio da tela, depois ela ia aos poucos aparecendo, aparecia a TV. Geralmente a imagem estava uma bosta. Aí você tinha que ficar mexendo a antena para um lado e para o outro. Tá? Isso quando você não tinha que subir no telhado da casa para ficar mexendo a antena no telhado. Mas você ficava mexendo a antena dentro de casa e tinha um botãozinho de ajuste fino. Você ficava girando aquele botãozinho para um lado e para o outro até a imagem ficar legal. Ou o mais legal possível. Esse é o ajuste fino. Quem ainda tiver um rádio de ondas curtas, tá? Você pode ter aí um rádio que sobrou do seu avô, qualquer coisa. Esses rádios sempre têm um botãozinho de ajuste e é exatamente isso. Tá? E aí o cara olha e vê essa linha de tendência e ele usa os 60 minutos como um ajuste fino da sua atuação no gráfico diário. Rompimento da linha de tendência aqui nesse ponto. No outro dia, né, o cara poderia operar no final do dia, não é a melhor das ideias, né? O cara poderia esperar o outro dia o que vai acontecer. Quando supera, o cara estava pensando em operar comprado, tá ali. O cara usando os 60 minutos para operar o diário como um afinamento para ele não ter que ficar com muita dúvida aqui nesse negócio. De qualquer forma, veio testar o alargamento, mas não voltou para ele. No gráfico semanal, aí é onde brilha, né, a facilidade sempre muito grande. Observe que essa grande correção aqui não chegou nem na média de 20 do gráfico diário. Toda essa correção que você está vendo aqui é isso. São esses dois candlezinhos aqui. Essa coisa michuruca. Tá? Assim como o Ibovespa apresentou um candle de reversão de tendência, esse aqui é um candle de reversão de tendência. Ou que nós vamos passar a chamar, já ia me esquecendo, é um candle de exaustão de tendência. Tem a tendência, candle de exaustão de tendência. E também é um setup. Quem opera esse setup foi acionado. Foi acionado no mesmo dia do Ibovespa, acionou aqui, e o cara está operando vendido. Se ultrapassar essa máxima, que é essa máxima, o cara vai ter que inverter, porque o mesmo setup que tem para venda, no mesmo candle, tem um setup de compra. E nesse caso, a tendência é a favor dele. A chance dele é muito maior na compra do que na venda. Mas o cara que opera o setup operou o que tinha que fazer né, se ele opera o setup, ele tem que operar. Fim de jogo. E ele está nessa jogada. Mas vai ter a possibilidade, no caso da superação da máxima, quem operou vendido vai ser estopado e provavelmente vai virar a mão para o lado comprador. VEG, que a gente falou ainda há pouco sobre a oportunidade que ela deu. VEG cara, nós cansamos de mencionar isso no final do ano passado. VEG extremamente barata, cansamos de mencionar 200 mil vezes nessas fases. Tudo isso tá cara, tá barata. Quem quis participar, quem queria ser sócio de VEG, que é uma excelente empresa, não é um call, tá? Teve a oportunidade e viu no gráfico semanal a movimentação de formação de um pivô de alta. Formação de um pivô de alta que foi acionado esta semana. Portanto, o cara está operando o VEG na direção da, né, tendência primária de alta, na direção de vir buscar essa região, com o problema de ter essa resistência. Ela, durante um tempo, ela ficou congestionada aqui, certo? Naquele topo lá. Podia traçar isso aqui um pouquinho mais para cima. Não ficou melhor traçado ali.
Aqui fica melhor. Então, esse ele vai enfrentar uma resistência que era suporte aqui, e vai enfrentar outra resistência que era resistência lá em cima. De qualquer forma, nós vamos ter que refazer o valuation de VEG, que falamos que estava cara nessa região, e muito, muito barato aqui embaixo. Conforme saiu o balanço anual, nós vamos refazer para ver se a ação continua ficando cara ou não nessa região, mas ela tem tudo para buscar esse ponto. Do ponto de vista do gráfico diário, VEG tem um gap aqui e ela ontem fechou o gap. Ou pelo menos encostou no gap. Fechar ideal seria que fechasse acima daquele ponto. Não fechou acima, fechou junto. Mas não vamos ficar aqui nessas filigranas de centavinho para cá ou para lá. Aconteceu nesse gap o mesmo que ela fez nesse. Passou varado. Muita força no ativo. Que ficou barato durante muito tempo. Deu tantas oportunidades para vocês comprarem. Tantas, tantas, tantas. As pessoas. Mas eu garanto que nessa fase aqui o pessoal estava investindo em IRBR, estava investindo em Casas Bahia, estava investindo em MM Glu, estava investindo em Light, estava investindo botando dinheiro no Banco Master. Eu garanto que tinha gente fazendo todas essas coisas. Garanto, aposto, tenho certeza. Mas não estavam comprando. E o cara teve meses, quer dizer, toda aquela sobrinha de dinheiro que sobra às vezes no mês, se você tem um mínimo de aprendizado de, de finanças, né? Se você não tem um livro ali, ó, Educação Financeira, certo? Leia. E você vai poder perceber o quanto de dinheiro você joga no lixo à toa. Mas olha todos esses meses aqui de sobra de dinheiro que o cara poderia ter comprado de VEG. E agora ele sai um ativo que estava 36, está 49, quer dizer, uma subida de, sei lá, uns 40%, 30 e tanto, uns 40% mais ou menos. Por enquanto. Porque ela varejou o gap e tem tudo para vir buscar aquela região muito próxima do topo histórico, aonde ela novamente estava cara, mas vamos ver se ela continua cara ou não. Isso a gente só vai descobrir com o novo valuation que não está sendo feito agora, porque não tem ainda o balanço. Embraer, que vem dando. Primeiro vamos ver o semanal, que é sempre mais fácil. Ó. É isso aqui o semanal de Embraer, tá? Pronto, acabou. Tem que discutir qualquer coisa? Não. Não tem muita discussão. Ah, caiu, é isso aqui, ó. Nem na média de 20 chegou. Tá com tipo, tendência primária, tendência secundária, tendência terciária de alta, o ativo é bom, o ativo é excelente, e, porra, o troço continua sendo comprador, e todo mundo querendo ser. Quem pensa em ser sócio de uma empresa excelente é um call? Não, mas é. Quem pensa em ser sócio de uma empresa excelente para longo prazo, tá aqui uma empresa excelente que tem tudo apontando para cima. Super trend de alta. É só isso que tem nesse gráfico. Uma super trend de alta. Bom, mas não é isso que as pessoas veem. Né? As pessoas querem sempre olhar o curto prazo. E aí, porque elas vão olhar o curto prazo? Elas vão olhar isso aqui. Aqui tem uma congestão. Aproximadamente nesse nível. Que ela rompeu. Voltou para testar 200 mil vezes. E deu oportunidade aqui para a gente poder entrar de sócio para a empresa. Várias vezes. Em todos esses negócios aqui, em toda essa rodinha aqui, ela deu oportunidade. Ela voltou para a congestão. Ela até quem opera a congestão tomou ferro, porque nessa seta aqui que eu botei lateral, é nesse ponto, ela acionou a volta para a congestão e quem opera a congestão entrou de volta vendido para tentar trazer aqui embaixo e deu errado. Certo? É aquilo que eu falo. Né? Tudo em análise gráfica tem sempre uma grande chance de dar errado. Tá? Você pode botar aí pelo menos 35 a 40% de chance de dar errado os melhores setups. Então, isso quer dizer que ele tem chance de 60, 65, 70%, os melhores, de dar certo. Mas sempre ele vai ter aquela enorme chance que as pessoas ignoram. Quando eu falo para você que o meu setup tem 70% de chance de dar certo, todo mundo fica ali, meu Deus, que maravilha. Lembra que 70 de dar certo, mas tem 30% de chance de dar errado. Não é pouco. Não é algo desprezível. De qualquer forma, nesse caso aqui, não deu certo. Né, para quem opera congestão, o cara
que opera com gestão, ele tem que ser inteligente o suficiente para perceber que o troço falhou, reverteu e o cara continua operando já comprado, na continuidade do movimento primário de alta também do gráfico diário, do gráfico semanal também, e ele está comprado e por enquanto a ação está aqui nesse bolo, né, um troço meio desagradável, mas ela rompeu também uma linha tendência secundária de baixa, quer dizer, o cara teve outro tipo, se ele não comprou por agressividade aqui no topo da congestão, que era um suporte, ele pode ter comprado por conta disso, isso aqui era um triângulo, e também por causa da linha de tendência rompida, o cara pode, ó, rompe, volta, testa, dá sinal ali, o cara compra. O cara teve muitas oportunidades de comprar VEG, desculpa, Embraer aqui. Ele teve oportunidades nesses pontos, ele teve oportunidade nesse rompimento da linha de tendência, ele teve oportunidade quando volta para testar e dá de novo. Quer dizer, não comprou quem não quis. Certo? Mas a ideia é que isso aqui continue se movimentando para cima, agora, nesse exato momento, assim como outros ativos, que estão testando seus topos históricos. A bolsa também está indo para lá para testar seu topo histórico. A bolsa está indo na tentativa. O topo histórico da bolsa é esse aqui, né? Assim como outros ativos. Então, agora voltando para testar o topo histórico, que no caso de Embraer é esse. É, é esse ou esse? Espera aí que eu tenho que traçar essa linha aqui. Já não me lembro se é lá ou se é cá. Não, ainda é aquele lá. Veio para testar, mas não passou. Então, vários ativos testando o topo histórico de novo, né? A hora que fizer, aqui tá, dá a ideia, a continuidade do movimento de alta. O DI, que também não ficou. Isso aqui é o juro futuro, tá? Não ficou nada satisfeito com a candidatura do nosso compadre lá, né? O cara se candidatou, depois descandidatou, depois disse que podia desistir, depois disse que não ia, tá? Aquelas coisas, né? Sabe como é que é político, né? Esse ou outro, ou qualquer um, tanto faz. Não é deles, da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, todos eles são a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Só muda a etiqueta. Sabe combustível? Quando você vai num posto comprar gasolina, a chance de você estar comprando um combustível que foi extraído e refinado pela Petrobras é enorme. Não interessa qual é o nome do posto de gasolina. A gasolina que você está comprando é a mesma. Veio lá da Petrobras. Político é a mesma coisa. Não interessa o nome dele, o partido dele, se ele é direita, se ele é esquerda. Todos eles vêm do mesmo lugar. Só muda a etiqueta. Espere a mesma coisa de uns que dos outros. Nada de bom. De qualquer forma, isso aqui foi o que aconteceu com os juros futuros, que tinham a tendência primária de baixa do gráfico diário. Deu esta paulada para cima. É uma das coisas que a gente vive falando, não opere em juros futuros, porque numa dessa aqui você perde um ano inteiro ou mais de dinheiro. Tá? É espetacularmente alavancado, é extremamente difícil de operar de juros. Tá? É um segmento muito específico. O cara tem que se especializar. Quem for operar juros tem que se especializar e normalmente opera em long and short. Tá? Foi lá, testou a média de 200, ótimo ponto de venda, e desde então vem caindo. Não perdeu os 50% da barra, mas não é assim que se opera, você não opera desse jeito juros são diferentes. A ideia, então, aqui era a continuidade do movimento de descida, foi lá tal, e essa semana, né, faz aqui um fechamento. Perde essa região, se perder isso aqui, também continuidade do movimento, mas você vai falar assim, mas e os 50% da barra, que você falou 200 mil vezes? Cara, não pense juros dessa forma. Não pense assim em juros. Ok? Então, não é aplicável ali. Do ponto de vista semanal, a tendência primária ainda é de alta, mas ele vem fazendo uma movimentação de baixo. Ficou um tempão aqui, ó, congestionado. Um tempão. São muitos, muitos meses. Congestionado não, lateralizado é o nome mais correto. Volta para lateralização, essa semana começa a querer perder. Mas a ideia é, se isso aqui, né, se mantiver, perder essa região e voltar a fazer depois que no final do ano passado, aonde os influencers ficaram falando para todo mundo dolarizar o dinheiro, leva o dinheiro para os Estados Unidos, faz não sei o que e tal. Foi uma das maiores, cara, foi uma das maiores queimas de patrimônio que eu vi na minha vida. Foi o pessoal que acreditou nesse papo furado de influência. Mas as pessoas acreditam, vai fazer o quê? Bom, queimaram o patrimônio e pior é que a pessoa queima o patrimônio, perde dinheiro ou deixa de ganhar tal, e nem percebe. E nem percebe. O cara é triste isso. Em suma,
Isso aqui são juros que tem no curto prazo tendência de baixa, no longo prazo ainda é a tendência de alta, mas ele vem cada vez mais, né, as médias todas emboladas, as médias curtas já estão apontando para baixo, né. A perda desse nível aqui tende a levar os juros cada vez mais para baixo. A curva de juros deu uma sacudida essa semana, mas é normal, né, com esse tipo de coisa, mas nada do fim do mundo, nada assim que deixe a gente desesperado. Lembrando a vocês desses cursos, estão disponíveis, aproveita, estão totalmente disponíveis para vocês, são 2 horinhas de curso cada um deles, para vocês são baratos, para vocês estudarem, aprenderem e melhorarem, certo? Então galera, é isso aí que eu tinha para falar, agradeço a presença de todos vocês, espero que tenham um ótimo restante de final de semana. Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.